Eu acho que existem só dois grupos que acreditam que ultraprocessados fazem bem. Que o primeiro grupo é o grupo dos... De comer uma caixa de biscoito ou um pacote de salgadinho. Mas imaginou passar um mês inteiro só comendo alimentos industrializados? Pois, Sérgio, um brasileiro acabou de passar por este teste usando o próprio corpo. Durante 30 dias, ele só comeu comidas ultraprocessadas. E afinal, que mudanças ele sentiu? E o que dizem os médicos sobre a saúde dele? Eu acho que todo mundo que vê um teste assim, não é a primeira vez que fazem esse teste. E a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? Assim, acho que já até de senso comum, né? Quando a gente se alimenta de industrializados e de ultraprocessados, né? Qual o resultado do outro lado, né? Batata frita, coxinha, bolacha, chocolate, refrigerante. O que esses alimentos aqui têm em comum, hein? Gordura, carboidrato. Mais do que isso, todos eles são ultraprocessados. O termo ultraprocessado não tem uma definição consensuada, né? Não existe um consenso em torno desse, né? Porque é difícil dizer o que é ultraprocessado. Se a gente pegar uma laranja e espremer, a gente processou, mas a gente ultraprocessou, a gente só processou, né? Então existe aí uma guerra de definição. Mas é claro que no senso comum a gente pode dizer tranquilamente que aquilo que vem de uma fábrica, ele já pode ser considerado ultraprocessado, né? A pessoa passou por uma fábrica lá e processou e colocou numa embalagem de uma maneira muito modificada, né, daquele alimento do que era originalmente. A gente já pode utilizar esse termo, né, sem chance de errar, ou pelo menos sem chance de errar muito, né? São produtos que muitas vezes são feitos a partir de alguns alimentos e que sofrem uma série de alterações pela indústria, que vai modificar a quantidade, a qualidade nutricional, a quantidade de vitaminas, modifica a cor, a consistência, para se formar um produto que seja palatável, que tenha durabilidade. E ele falou bem, né? Para poder formar um produto alimentício, né? Uma substância comestível, né? Um produto comestível, porque ele, para mim, já deixa de ser alimento. Alimento é tudo aquilo que vem da natureza, né? Essa é carne, vegetais, tudo aquilo que vem do mar, da terra, do pasto. Isso sim é alimento, né? Todo o resto realmente que vem de uma fábrica, que vem empacotado, aí realmente é um produto comestível. Eu não gosto de chamar isso de alimento. Um produto comestível, ok, eu acho que é uma boa definição. Eu acho que ele colocou ali de forma bastante oportuna, né? O que é, ou seja, ele sempre enfatizou a palavra produto, que realmente, né, é transformar alimento em produtos, né? Alimento não necessariamente tem que ser um produto, né? Você pode criar na tua casa e você pode se alimentar, mas produto aí ele já tem uma outra característica, né? O que vocês acham que aconteceria no corpo de vocês se vocês ficassem 30 dias comendo só alimento assim, ultraprocessado? Nós ia engordar o dobro. É senso comum, né? É senso comum da gente concordar que se alimentar de alimentos ultraprocessados, obviamente que as pessoas não vão para um bom lugar, né? Você vê que duas pessoas que eu assumo que são pessoas leigas, né? Que encontraram ali na rua e tudo mais, estão perguntando, e o que ela diz? Vai engordar, né? Ou seja, engordar é uma consequência ruim, né? Da gente se alimentar de ultraprocessados, né? Uma coisa até do senso comum. O nutricionista e treinador Samuel Pompeu decidiu se arriscar. 30 dias comendo todo tipo de porcaria para ver como que uma alimentação rica em industrializados e ultraprocessados pode prejudicar a minha saúde. Os estudos já mostram isso, mas a maioria das pessoas não tem acesso a esses estudos. Nem precisa de estudos, tá? Inclusive, a gente já pode ver, né, na própria população. A gente sai na rua e olha, a gente vai na praia, a gente vai no supermercado, a gente vai no shopping, a gente vai em qualquer lugar e a gente já vê. Não precisa ler estudo, né? Não estou contrapondo o que ele está dizendo aqui, não. Só ampliando aqui o raciocínio. Inclusive, assim, esse experimento aqui que ele fez, né, não desmerecendo o que ele fez, eu acho que foi uma iniciativa corajosa e tudo mais, mas eu acho que ela é pouco reveladora, né? Porque, primeiro, que já foi feito muitas vezes, né? Já foi feito nos Estados Unidos, já foi feito no Brasil, inclusive o Dr. Vitor, eu esqueci o sobrenome dele, que ele participou junto comigo no documentário lá nos Supernutridos, dos carboidratos modernos, e ele fez um experimento parecido, ele se alimentou de ultraprocessados, ele engordou para depois mostrar como que é emagrecer e tudo mais. Eu acho esses experimentos pouco reveladores, porque é uma coisa do senso comum até, né? Tanto que a gente viu ali no início da reportagem, as pessoas falando assim, o que você acha que vai acontecer
se você se alimentar de ultraprocessados? A gente vai engordar, a gente vai, né? Ou seja, uma consequência negativa vai acontecer ali com aquela pessoa. Porque, pessoal, eu acho que qualquer pessoa que você vá perguntar isso, você vai fazer essa pergunta: poxa, o que é mais saudável? Alimentos naturais ou alimentos ultraprocessados? É óbvio que a pessoa vai dizer alimentos naturais. Isso é uma coisa do senso comum, não precisa de nutricionista, não precisa de estudos científicos para poder te dizer isso. É uma coisa do senso comum, da sabedoria comum. Eu acho que existem só 2 grupos que acreditam que ultraprocessados fazem bem. Que o primeiro grupo é o grupo dos youtubers que falam de ciência, né? Aqueles youtubers que combatem a desinformação com ciência, são os paladinos da ciência. Esse grupo adora falar que ultraprocessado faz bem, no seguinte sentido: pode comer margarina, não tem problema nenhum, né? Porque gordura poliinsaturada é muito melhor, tá aqui os estudos aqui para você dar uma olhada. Você pode consumir pão, que não tem problema nenhum, só as pessoas celíacas que não podem comer pão e tudo mais, né? Adoram colocar essas coisas, né? Protegendo produtos industrializados, produtos ultraprocessados, em detrimento de alimentos naturais, né? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, incrivelmente, é o grupo dos nutricionistas, né? Especialmente aqueles nutricionistas que seguem aquela cartilinha que eles fizeram, que eles receberam lá na universidade, onde te recomenda você comer pão integral, você comer uma série de farinha, você consumir barrinha de cereal, gelatina, uma série de coisas que é só contar calorias e tá tudo certo, e você vai se dar bem. Você pode consumir doce de leite. E se você não acredita em mim, é só você olhar. Olha no TikTok, olha no Instagram, olha no YouTube, você vai ver uma série de nutricionistas recomendando esse tipo de coisa. Doce de leite, pessoal, é açúcar puro aquele negócio. E te recomenda para você consumir suco de caixinha, né, refrigerante zero, que você pode consumir. Tem muito daqueles casos lá: o que você prefere, esse alimento aqui ou esse alimento aqui? 2 industrializados. É claro que você tem que consumir esse daqui, porque esse aqui é menos calórico. Nossa, a gente cansa de ver desse tipo de comparativo aí pela internet afora. Então é basicamente esses 2 grupos que efetivamente acreditam e defendem que o ultraprocessado faz bem, né? Que é o grupo dos youtubers que defendem a ciência, né? São os paladinos da ciência, e o grupo dos nutricionistas que seguem a cartilha lá da barrinha de cereal que eles receberam lá na faculdade, né? O resto, né? Ou seja, profissionais esclarecidos, seja da nutrição e da ciência, esclarecidos, claro que vai dizer que é pior, e o resto da população também. Todo mundo vai concordar que alimentos industrializados e alimentos ultraprocessados são menos saudáveis do que alimentos naturais, né? Então, enfim, é até um contrassenso a gente falar isso, mas se você observar bem, é isso que acontece, né? Levando de uma forma didática, eu consigo atingir pessoas que nunca seriam atingidas só com os estudos. Samuel publicou os conteúdos em 2 redes sociais. Já ganhou mais de 50 mil seguidores interessados no experimento. Logo nas primeiras postagens que eu fiz sobre, as pessoas já começaram a se identificar de: nossa, eu como isso todo dia, eu não sabia que algumas coisas faziam mal. Se você está fazendo por 30 dias, o que eu faço há 20 anos. Há 20 anos, o que o Samuel está fazendo foi tema de filme. No documentário Super Size Me, a dieta do palhaço, o cineasta Morgan Spurlock passou 1 mês se alimentando de hambúrguer e batata frita. Inclusive, esse cineasta ele faleceu depois, né? Eu acho que foi recentemente que ele faleceu, lamentavelmente, e ele chegou a fazer o Super Size Me 2, né? Onde ele constrói uma marca de fast food que se supõe, né, ser saudável e tudo mais. É até interessante o documentário, mas tem uma pegada muito diferente desse primeiro, mas realmente ele ficou mais conhecido por esse documentário aí. E óbvio que o resultado não podia ser diferente, né? A pessoa piorou a saúde dela depois que ela começou a comer exclusivamente ultraprocessados, né? Óbvio. Na hora do almoço, vim no mercado nessas ilhas aqui com comida pronta. Para o Samuel, a primeira semana da dieta com ultraprocessados foi a pior. São mais dias com dor do que sem dor. Dor de cabeça todos os dias, refluxo, uma sensação meio febril, uma sensação de pressão alta.
Isso acontece mesmo, né? Porque quando você tem um corpo desinflamado e você começa a inflamar ele assim do nada, o corpo reage e a gente sente mais o baque, né? Aquela pessoa que já vem de uma alimentação ruim, muitas vezes ela tá lá com aquela dorzinha de cabeça, vai lá, toma um comprimidinho, vai, sente aquela dorzinha no joelho e tudo mais, mas ela já convive aquilo com tanto tempo que ela até se acostumou, então ela não aquele ali é o novo normal dela. Mas uma pessoa que realmente tem uma saúde plena, que deve ser o caso desse nutricionista aqui, desinflamado e tudo mais, ele vai lá e inflama o organismo, aí realmente o impacto a gente sente muito mais, né? Onde é que isso vai parar ao final de 30 dias, hein? Você acha que os exames dele vão ficar alterados? Vão. Colesterol, né? Diabetes também, eu acho. Daqui a pouco a gente mostra os resultados dos exames. Uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE e do Ministério da Saúde revelou um quadro preocupante sobre o uso de ultraprocessados na alimentação do brasileiro. 57 mil pessoas morreram antes da hora no Brasil só em 2019 por causa do consumo de alimentos ultraprocessados. O número equivale a 10% de todas as mortes daquele ano. Pode ser até mais, tá? Porque aqui, eu não sei qual foi o levantamento que eles fizeram, né? Mas possivelmente tentando estabelecer alguma conexão direta, mas e a conexão indireta, né? E muitas pessoas que foram agravando o seu quadro de saúde pela má alimentação, e a má alimentação que levou também a outros hábitos ruins que acabaram agravando a saúde dela, e ela acabou perdendo a vida, né? Eu acredito que o número é bem maior do que esse. Cada vez mais pesquisas mostram a relação do consumo de ultraprocessados com o maior risco de uma série de doenças. Desde ganho de peso, diabetes, hipertensão, até relação com saúde mental, com sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Por que a gente come ultraprocessado, sendo que a gente sabe que não faz bem para a saúde? Praticidade, sabor. É barato também. Já vem pronto, você não tem o trabalho de cozinhar. R$5. Você vê que a praticidade, né, ou seja, a falta de tempo e tudo isso é uma coisa que foi bastante citado ali, né? Isso é realmente uma coisa que, se a gente olhar todo esse sistema estabelecido, né, na nossa vida, a gente vai observar algumas conexões bastante interessantes, por mais, pessoal, que isso pareça talvez uma coisa da teoria da conspiração, mas não é, né? Ou seja, a gente é mais exigido hoje em dia, então a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde, porque a gente tem que trabalhar, cuidar da família, a gente precisa estudar, a gente precisa, né, ter rede social, a gente precisa ter uma opção de coisa, e isso vai deixando a gente com um tempo cada vez mais escasso, e com um tempo mais escasso a gente se alimenta pior, a gente fica mais estressado, aí com isso vem a indústria do bem-estar, né, vendendo uma série de terapias, vendendo uma série de alternativas para você poder curar aquilo que seu estilo de vida acabou danificando, e também alimenta também o quê? Uma indústria de remédios, né? Onde as pessoas as indústrias, na verdade, vão prescrever remédio para aquilo que você foi nutrindo ao longo do tempo, porque você foi sendo cada vez mais castigado na tua vida, sendo cada vez mais exigido para você poder ter uma qualidade de vida minimamente decente, né? E isso tudo vai entrando numa espiral, e isso vai gerando lucro para alguém, né? E esse alguém é quem? Com certeza não é aquela pessoa que está sendo castigada por uma rotina muito pesada, que está se alimentando muito mal, e essa alimentação ruim e todo esse estresse está levando ela a consumir mais remédio, mais produtos de wellness, né, de bem-estar que apresentam por aí, e isso vai rodando, né? Então, realmente a gente está hoje em dia dentro de uma atmosfera que ela como eu diria, que ela favorece muito que as pessoas estejam doentes, né? E quanto mais doentes estão as pessoas, mais lucrativo é para certas indústrias, né? Ou seja, alguém vai ganhar com isso. Então é muito importante a gente observar isso desse ponto de vista. Por isso que quando a gente vai olhar para a vida de uma pessoa, e quando eu vou receber uma pessoa aqui e tudo mais, e ela pede a minha ajuda, eu não olho apenas a questão da alimentação em si. A alimentação é só um fragmento da vida dela. A gente começa a investigar, a gente vai ver que aquela pessoa é uma pessoa quebrada, às vezes emocionalmente, é uma pessoa desmotivada, uma pessoa que tem 2, 3 empregos para poder ter uma vida minimamente decente. Então, uma questão do estilo de vida mesmo, que a gente precisa curar nessa pessoa. Não curar, eu diria, que a gente precisa mudar para que ela tenha toda uma estrutura da vida dela saudável, e uma coisa extremamente difícil, né, de se obter, né, hoje em dia. A gente sabe o quanto que é desafiador hoje em dia a gente ter uma vida digna, decente, né, e nossa, é complicado.
R$20 é o preço de uma dúzia de banana. Quem pensa que alimento in natura é caro demais nem imagina que o consumo de alimentos ultraprocessados custa 10 bilhões e 400 milhões de reais por ano para a economia brasileira. Isso quando a gente fala só do impacto na saúde pública, né? Para o tratamento, para hospitalização, remédio e tudo mais, né? Custo de produtividade, né? Porque muitas pessoas ficam doentes e elas acabam reduzindo a produtividade delas e tudo mais. Só aí, né, do impacto direto, mas também tem um impacto indireto, né? Porque, por exemplo, um produto ultraprocessado, um produto alimentício ultraprocessado, normalmente ele perde os seus valores nutricionais, né? Como foi explicado pelo especialista lá no início. Então, pode ser que a gente esteja pagando menos no total, às vezes, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, banana aqui com uma bolacha, alguma coisa assim, mas a gente está consumindo muito menos nutrientes, né, por mais dinheiro que a gente gasta com aquilo. E normalmente ultraprocessados perdem nesse sentido, eles são menos concentrados nutricionalmente e, assim, eu digo, bons nutrientes que a gente realmente vai utilizar, né, versus um alimento natural, né? Um alimento natural não é um produto, um alimento natural é um alimento natural, né? Para o contribuinte brasileiro. Isso se a gente considerar os custos de previdência social, tratamentos de saúde no SUS e os afastamentos do trabalho, por doenças evitáveis ou até por mortes. Isso tudo acaba passando despercebido. O que as pessoas notam mesmo é que manter uma dieta saudável custa caro no Brasil. A gente transformar o preço dos alimentos saudáveis em preços mais acessíveis do que o preço dos alimentos ultraprocessados, que a gente considera não saudáveis. Na tentativa de diminuir o consumo de ultraprocessados, o Brasil obrigou a indústria a destacar nas embalagens as informações dos ingredientes em excesso. O alerta agora está bem na cara. Mas não adianta, assim, o que acontece, né? Primeiro que a população, ela precisa ser melhor educada. Quando eu digo educada, ela precisa receber melhor informação, ela precisa receber mais educação. E isso eu digo desde a escola, né? Do que é realmente se alimentar saudável e o que não é. Porque, assim, produtos vão sempre ser vendidos nas prateleiras dos mercados. No mesmo lugar que vende carne, vende ovos, vende vísceras, vende vegetais e tudo mais, é o lugar que vende pizza, bolacha, macarrão, cereais, matinais, etc., margarina, né? Então, as pessoas sempre vão ter esse poder de escolha. A questão é, eu não sou contra que as pessoas tenham poder de escolha. Se a pessoa quiser comer alimentos ultraprocessados por sua vontade, que ela o faça, tá? Porque cada um faz da sua vida o que quer. Mas as pessoas precisam ser muito bem educadas para saber qual é o impacto na vida dela. E eu digo impacto, inclusive, quando a gente vai comparar preço versus valor também, né? Porque a gente olha, às vezes, o preço da carne, o preço dos vegetais, tudo mais, tá caro. Da academia, tá caro. Mas olha o plano de saúde, quantas vezes você vai ficar cansado, quantas vezes você vai ficar afastado do trabalho, quantas vezes você vai deixar de desenvolver uma coisa que de repente vai te trazer uma melhor prosperidade porque simplesmente você está afetado emocionalmente, está afetado mentalmente por conta da tua alimentação ruim. Tem uma série de valores aí que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer essa conta, né? Não é só o preço pelo preço, não. E vamos combinar, né, pessoal? Quando a gente realmente tem a saúde plena, a gente é muito mais capaz de produzir e de gerar mais valor para a nossa própria vida, onde o preço ele vai se tornar, o preço final, né, dos produtos na prateleira, ele vai se tornar uma variável menos relevante, né, quando a pessoa está saudável, né, plenamente. Alto em sódio, alto em gordura. Quer dizer que você não pode consumir? Não, mas se você puder fazer uma escolha de repente um pouco melhor, vale a pena você fazer uma troca, você começar a pesquisar. Não existe alimento ultraprocessado, que são produtos alimentícios. Perfeito, o que ele falou aqui, perfeito, essa última frase dele, maravilha. O que eu faria a ressalva foi no comentário anterior dele, né, que não tem problema você comer. Tem problema se você já tiver um problema de saúde. Aí sim é um problema, porque você vai estar ainda consumindo aquilo que te inflamou. Você ainda vai estar consumindo aquilo que te danificou, que te trouxe para um estado de diabetes, que te trouxe para um estado de obesidade, que te trouxe para um estado, né, às vezes, de uma ansiedade, de uma depressão. Então, tem problema nesses casos? Sim. Né? Se você tiver problemas metabólicos, problemas de saúde, não consuma industrializados de jeito nenhum. Consuma apenas alimentos naturais e você vai melhorar. Né? Depois que você melhora, que você tem a saúde plena e de maneira muito consciente, você pode
de maneira muito esporádica e por exceção, reintroduzir de maneira muito controlada, mas não fazendo aquilo a base de novo da tua alimentação, né? Mas eu não concordo com essa frase que ele diz assim, não é que você não pode, vai substituindo e tal. Essa visão da moderação para uma pessoa que está muito, às vezes, muito habituada, muito adicta, muito viciada até em alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, primeiro que ela não vai conseguir fazer essa transição aos poucos de uma maneira muito fácil. Segundo que essa transição ela não é uma transição que vai ser muito relevante na saúde dela, né? Especialmente quando ela já tem um grau mais avançado de alguma enfermidade, né? Especialmente metabólica e tudo mais. E terceiro, que eu até esqueci o que eu ia falar, mas enfim, essa transição ela não é muito legal. Eu acho que a pessoa que tem problemas metabólicos e precisa trocar a alimentação dela para poder ter uma vida melhor, tem que fazer isso e tem que realmente remover da vida dela todos os industrializados, porque senão não vai melhorar, né? Alimento não tem rótulo. E quem tá comendo produto aí há 30 dias já tá enjoado. Não vejo a hora de voltar com a alimentação saudável. Por enquanto, o almoço é lasanha congelada. E ainda tem muita embalagem de ultraprocessado para abrir no freezer do Samuel. Se você comer de 2 a 3 quibes, você vai ter 26% do sódio recomendado pro dia. No dia inteiro, exatamente. É muita coisa. A despensa não tá melhor que a geladeira não, viu? Tem essa bolacha aqui, ó, rica em açúcar também, quantidade de açúcar dela é exagerada, de sódio também. Os 30 dias chegam ao fim com um custo importante para a saúde do Samuel. Ele engordou quase 4 quilos. Hoje, 20% da nossa população está consumindo ultraprocessado como prato principal. 20%. Então, imagina se ele leva isso em frente. 12 meses, 8 quilos. Lembrando que eu ia falar do terceiro ponto lá, é que quando a pessoa vai fazer a transição, né, de uma coisa para outra, vamos substituir e tal, normalmente ela não sabe fazer a substituição porque ela não sabe o que é comida, ela não sabe mais, ela acha que os produtos que estão na prateleira do mercado são comida e acaba fazendo trocas, substituições que não são mais saudáveis, ela pensa que é mais saudável, porque, adivinha só, porque a indústria disse para ela que aquela é mais saudável, porque a blogueira disse, porque a nutricionista lá que te recomenda doce de leite, diz que é mais saudável fazer aquela troca. Troca o pão branco pelo pão integral, que você está fazendo um grande negócio. Então, a substituição daqui e dali também é um caminho muito perigoso, porque você vai trocar 6 por meia dúzia, muitas vezes, né? Que não vai te trazer nenhuma vantagem na tua saúde. Então, é muito complicado. Você vai fazendo substituições, mas você substituir uma porcaria por outra porcaria, vai dar no mesmo, né? Especialmente quando a maioria do que a gente vê hoje na internet, né, onde a gente busca mais informação, nas redes sociais e tudo mais, tá dizendo isso, para você comer pão integral, para você comer doce de leite, para você poder comer goiabada, para você comer uma barrinha de cereal, para você comer essas coisas, e que isso seria a opção mais saudável do que aquilo que você de repente estava comendo antes. E não é bem por aí, né? Quilos. Em um ano ele está com obesidade grau 3. É um perigo, né? Perigo. E não foi só a gordura que aumentou, não. Então, aqui, ó, colesterol de 178 para 216. O mais preocupante para o médico foi a alteração das enzimas hepáticas. Uma delas, que aparece no exame com o nome de TGP, subiu 412%. Então, tudo começa ali no fígado. A insulina, ela atua no nosso fígado e ele cheio de gordura, você impede a ação da insulina. E você começa a aumentar o nível de açúcar no sangue. Então, isso aí é o início da diabetes. E o Samuel não vai pagar para ver. Depois de 30 dias só comendo ultraprocessados, ele sente alívio em voltar para a alimentação saudável. O que eu quero também mostrar para as pessoas é que esse tipo de alimentação, ela não tem que ser extinta da sua vida. O problema é você viver à base disso. Ela tem que ser extinta da sua vida, pelo menos por um período, tá? Me permita respeitosamente discordar aqui da frase dele, de repente até isso que ele quis dizer, mas eu preciso reforçar esse ponto. Ela tem que ser excluída da tua vida pelo menos por um período. Se você realmente quer fazer da tua vida uma vida saudável, você realmente quer ter uma saúde plena. Uma pessoa que tem a saúde plena, de novo, e de vez em quando vai lá e lança a mão de comer uma batata frita no fim de semana. Aí depois, lá no outro fim de semana, ou 2 fins de semana depois, vai lá e toma lá um copinho de refrigerante, toma lá um copinho de cerveja. Claro que essa pessoa ela vai ter um organismo
capaz de lidar com isso sem danificar a saúde dela. Mas não é o caso de pessoas que estão obesas, ou que estão com problema no fígado, com problema dos rins, estão com problema de diabetes, com resistência à insulina, e fala assim, não, eu vi na internet, né, do nutricionista lá que eu posso comer isso de vez em quando. Não, essa pessoa não deveria comer isso nem de vez em quando. Tá? Isso parece um pouco radical, mas quando a gente vai falar da nossa saúde, não tem questão de radicalismo. É aquilo que funciona versus aquilo que não funciona. Né? Então, esse tipo de coisa assim, você pode colocar de vez em quando, a gente sempre tem que colocar para quem, né? Em qual estado, em qual contexto. Tá? Então, eu imagino que a reportagem aqui rapidinho, né, pessoal? E eu não estou querendo contrapor aqui o nutricionista, né, o colega ali que está falando isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu preciso como reforçar esse ponto que tem que tirar sim. Se a pessoa está com problemas metabólicos, tira sim. Alimente-se exclusivamente de produtos naturais. E aí você melhora. Aí você recupera o teu peso, recupera seus marcadores inflamatórios, recupera a tua saúde. Aí sim você considera consumir algo, né, mais porcariada, digamos assim. Quem tem no refrigerante o amigo de todas as horas, agora parece que entendeu o recado. A gente tenta melhorar a alimentação, mas é difícil, né? Um dia eu paro ou eu paro segunda-feira? Eu paro segunda-feira. Por isso que eu digo, pessoal, isso é uma das coisas que eu digo que virar a chave é muito importante às vezes, né? Por isso que quando às vezes eu recebo uma pessoa que pede minha ajuda, John, eu preciso emagrecer, John, eu preciso reverter minha diabetes, John, não sei o que, eu tô com um problema aqui e tudo mais, eu sempre pergunto para essa pessoa, tá, o quanto que você tá disposta ou tá disposto a fazer isso, né? O quanto que você quer, o quanto que isso é prioridade para você? Porque se eu percebo assim, não sei, é só para poder emagrecer, para poder caber naquela roupa, porque eu preciso de um casamento, ou porque eu preciso, sei lá, preciso emagrecer até o verão, porque eu quero ficar melhor no biquíni, etc. Olha, isso aí já é uma coisa que está à margem, não é uma prioridade. É uma segunda prioridade, está à margem da vida da pessoa. A saúde, quando ela está no centro mesmo da tua vida, você realmente se preocupa com a tua saúde de maneira assim, a minha prioridade é a minha saúde, uma das, né, que é inegociável. Aí sim, a gente não tem segunda-feira, não tem sábado, não tem terça, não tem nada. A gente começa e se compromete com aquilo, né, que foi o que eu fiz. Eu não esperei o fim de semana para poder cortar tudo e tudo mais, né? A minha história, já contei minha história aqui várias vezes. E enfim, foi assim. E eu mudei radicalmente mesmo porque eu precisava sair dos meus 110 quilos lá, porque eu precisava mudar de vida. E aquilo era a prioridade para mim. Eu disse não para pizza, eu disse não pro docinho, eu disse não pro fim de semana, eu disse não para tudo, para eventos sociais, para tudo, que a minha saúde era a minha prioridade. E é isso que você, de repente, está aqui nesse ponto do vídeo aqui, você precisa se perguntar. Isso é prioridade para você? Melhorar de vida é prioridade para você, especialmente se você não chegou na tua saúde plena ainda. Porque tem muita gente que já se transformou, já se reprogramou e ainda está aqui acompanhando os meus vídeos. E legal, inclusive na minha comunidade também, lá o Renascer Metabólico, tem muita gente que já se recuperou plenamente, continua ali contribuindo, né, compartilhando experiência e tudo mais, e ajudando outras pessoas. Isso é muito bacana, que inclusive, se você quiser participar da comunidade, é só adquirir um dos nossos combos de e-books, né, vou deixar o link aí na descrição, adquira o combo de e-book e você já é automaticamente admitido dentro da comunidade, onde não só eu como profissional, mas tem outros profissionais lá também, membros, que a gente se ajuda e tudo mais. Então dá uma olhadinha lá na descrição, ou adquirindo alguns dos nossos programas, né? Mas enfim, tem muita gente que já se reprogramou e tudo mais e continua na sua vida e até quer se abster completamente de industrializados. Mas, não, pessoal, se você quer realmente... tem isso como prioridade, como objetivo na tua vida, comece hoje, agora, porque esse segundo, esse minuto que está aqui agora, passando, ele não volta. Você não recupera esse dia que você perdeu para você poder dar espaço aí rumo à tua saúde, a saúde que você merece, para você ter a vida que você merece, para você ter o corpo que você merece, para você realmente colocar uma roupa, colocar um biquíni, colocar uma sunga e você ir para a praia, e não é para que todos te admirem, olha que lindo, mas não, é simplesmente... Poxa, eu tô bem com o meu corpo, né? A ponto de que, poxa, eu não preciso me esconder de nada, sabe? Porque a gente sabe que a nossa vaidade, né? Quando a gente tá com aquela barriguinha e tal, e o corpo não tá legal, não sei o quê, a gente sabe que a gente tá muito acima do peso, a gente sabe que não é bom, que não é legal, né, pessoal? Então, enfim, eu achei a reportagem... Quando a gente fala do ponto de vista técnico, eu achei que é chover no molhado, sem fazer, assim, me perdoa se isso parece depreciativo, mas não é o que eu quero dizer, é que chover no molhado industrializado faz mal e todo mundo sabe que faz mal.
Mas eu achei que a reportagem ela se manteve dentro do centro, ali, do cerne da questão, né? Diferente de outras reportagens que a gente já reagiu aqui, que foge completamente do tema. Essa não, essa se manteve dentro dos industrializados, né? E contou a história até o final. Mas eu queria trazer essa expansão aqui do raciocínio, porque eu acho que é bastante importante, especialmente quando a gente fala de industrializados. Se você chegou até aqui no vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você, e se inscreve no canal e clica lá no vídeo que a gente se vê a um clique de distância.